Olá, hoje a gente vai abrir um livro que tem um nome, ahn, vamos ser sinceros, um pouco desanimador. Em português a gente chama de Números. Parece que estamos prestes a ler, sei lá, um relatório do IBGE da Idade do Bronze, sabe? Cheio de censos e listas. Só que o título original em hebraico, Ben Midbar, quer dizer uma coisa totalmente diferente: no deserto. E essa simples troca de palavras muda tudo. A gente não está abrindo um livro de contabilidade, mas sim o diário de bordo de uma jornada épica, cheia de reviravoltas, milagres e principalmente de muitos fracassos humanos. A nossa missão aqui, usando como base as introduções de duas ótimas bíblias de estudo, é entender a história que esse livro conta, as grandes ideias por trás dela, e mergulhar de cabeça em uma das maiores polêmicas que ele gera: a questão dos números. Será que eram mesmo mais de 2 milhões de pessoas perdidas no deserto do Sinai? Exato. E é importante colocar o livro no seu devido lugar. Números é o quarto livro do Pentateuco, a Torá judaica. Ele pega a história exatamente onde o Êxodo termina, com o povo acampado há 1 ano no pé do Monte Sinai, e nos leva por uma travessia de quase 40 anos. É a história que conecta a geração que saiu da escravidão do Egito com a nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. É, no fundo, a crônica de uma longa e difícil peregrinação que moldou a identidade de Israel para sempre. Ok, então vamos entrar nessa narrativa. O livro começa com uma cena de ordem e otimismo. O povo de Israel, que era uma multidão de escravos recém-libertos, agora está organizado. Eles têm leis, um censo militar, construíram um tabernáculo, que era basicamente um templo móvel, ou seja, não são mais um bando de fugitivos. Eles agora têm um centro de governo, de adoração, um exército organizado. São uma nação em movimento. Tudo parece pronto para uma marcha rápida e triunfal para a Terra Prometida. A grande pergunta que o livro inteiro tenta responder é: o que deu tão errado para uma viagem que deveria durar semanas virar uma aprovação de 40 anos? O ponto de virada, aquele momento que define todo o resto da história, acontece nos capítulos 13 e 14. É o famoso episódio dos 12 espias. Moisés os envia para fazer um reconhecimento da terra de Canaã. 10 deles voltam apavorados. Eles dizem: olha, a terra é incrível, mas as cidades são fortalezas e os habitantes são gigantes. A gente parece gafanhoto perto deles. É impossível conquistar aquele lugar. É uma reação muito humana, né? O medo falando mais alto que a promessa que eles tinham recebido. Exatamente. E só 2 espias, Josué e Calebe, tentam acalmar a multidão dizendo: calma, com a ajuda de Deus a gente consegue. Mas o povo escolhe ouvir o medo. A situação escala para uma rebelião total, eles choram, se desesperam e chegam a planejar apedrejar Moisés e Arão para eleger um novo líder que os levasse de volta para a escravidão no Egito. É o fundo do poço da descrença deles. E as consequências disso é brutal. É o que define o resto do livro. Aquele ato de rebelião em Cádiz gera um juízo divino. Deus decreta que ninguém daquela geração de homens com idade para lutar, com a exceção de Josué e Calebe, pisaria na Terra Prometida. Eles são condenados a vagar pelo deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espias passaram na Terra, até que o último deles morresse. Nossa! Por isso a jornada dura tanto. O livro, então, se torna a crônica dessa sentença. Ele acompanha geograficamente o povo do Sinai até a região de Cádiz, onde eles ficam vagando por décadas, e finalmente até as Campinas de Moabe, na fronteira com a Terra Prometida, com uma nova geração pronta para assumir. Mas espera um pouco. Uma das fontes que a gente leu destaca o tema da fidelidade de Deus como algo central no livro. Só que, olhando para essa história, aniquilar uma geração inteira parece o exato oposto de fidelidade. Como as fontes resolvem essa tensão? Essa é a grande tensão do livro, e você tocou no ponto central. As fontes explicam que a fidelidade de Deus não é com a felicidade imediata do povo ou com a ausência de consequências, mas sim com a aliança, com a promessa que ele fez a Abraão lá no Gênesis. Certo. A promessa era: eu vou te dar essa terra e farei de você uma grande nação. A punição é severa, sim, porque mostra que a desobediência à aliança tem um custo real. Mas note que Deus não abandona o povo no deserto.
Ele continua os guiando, os alimentando com o maná, os protegendo e, o mais importante, ele não cancela a promessa, ele a transfere para a próxima geração. A fidelidade dele é com a plano de longo prazo, mesmo que isso signifique que uma geração infiel tenha que perecer no caminho. Entendi. A fidelidade é com a promessa, não necessariamente com as pessoas que falham em viver à altura dela. E essa jornada de 40 anos não é só gente andando na areia, certo? O livro é recheado de outros conflitos, outras rebeliões. Sim, a monotonia do deserto é quebrada por crises constantes. O exemplo mais forte talvez seja a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Isso não é só mais uma reclamação por falta de água. É um motim político e religioso no coração da liderança. Corá, que era da mesma tribo de Moisés, basicamente diz: quem vocês pensam que são? Todo o povo é santo, não só vocês. Ele questiona a estrutura de autoridade que Deus havia estabelecido, a ideia de que Deus escolhe mediadores específicos. E isso ataca diretamente outro tema central do livro, que é a santidade de Deus, não é? A rebelião de Corá é uma tentativa de democratizar a santidade, de dizer que não existem distinções. Exatamente. A história de Corá e a resposta violenta e sobrenatural que ela recebe, a terra se abrindo e engolindo os rebeldes, serve como uma lição dramática sobre esse tema. O livro de Números insiste que Deus é santo, o que significa que ele é diferente, separado, puro. E essa santidade não é algo que pode ser banalizado. Ela exige uma ordem, um respeito, um protocolo. Certo. As inúmeras leis sobre pureza, os rituais, as funções dos sacerdotes, tudo isso serve para ensinar a um povo recém-saído de uma cultura politeísta que o Deus deles não é como os outros deuses. Não se pode aproximar dele de qualquer jeito. A santidade de Deus tem estrutura. E violar essa estrutura tem consequências fatais. E em meio a toda essa rebelião e legislação, tem a presença constante de Deus, a tal da coluna de nuvem e de fogo. Como isso se encaixa na história? Essa imagem é fundamental para entender a soberania de Deus. Pense nos deuses das nações vizinhas. Eram deuses locais, presos a um templo, a uma cidade, a uma montanha. O Deus de Israel, em Números, é um Deus em movimento. A coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite não era só um GPS divino, era a manifestação visível da presença de Deus no meio do acampamento. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando ela parava, eles paravam. Certo. Isso ensinava uma lição teológica revolucionária. Nosso Deus não está limitado a um lugar. Sua soberania e sua presença vão conosco onde quer que a gente vá, até mesmo no vazio do deserto. Certo. Então temos essa tapeçaria complexa de fidelidade, santidade e soberania divina em contraste com a rebelião e o medo humanos. Mas o livro se chama Números. E quando a gente finalmente olha para os números dos censos nos capítulos 1 e 26, a coisa fica complicada. É aqui que o debate pega fogo, né? Pega fogo é pouco. Os 2 censos listam um total de homens aptos para a guerra que passa de 600 mil. Se a gente extrapolar esse número para incluir mulheres, crianças e idosos, a população total chegaria facilmente a mais de 2 milhões de pessoas. E aí os problemas começam. Eu fico tentando imaginar isso na prática. É uma cidade do tamanho de Recife ou Porto Alegre, só que nômade, se movendo todos os dias no meio do nada, precisando de água, comida, saneamento. A escala desafia a imaginação. Exatamente. O primeiro problema é logístico. Mesmo com a provisão milagrosa do maná, sustentar uma população desse tamanho no ambiente árido da península do Sinai por 40 anos é um desafio de proporções colossais. O segundo problema é arqueológico. Uma migração dessa magnitude, por tanto tempo, deveria ter deixado um rastro arqueológico massivo. Restos de acampamentos, cerâmica, túmulos, artefatos. E não tem nada. E até hoje, simplesmente não foram encontradas evidências conclusivas que apontem para uma presença israelita nessa escala, nesse período, no Sinai. Ok, se uma leitura literal dos números parece implausível, tanto do ponto de vista logístico quanto arqueológico, como os especialistas, com base nas nossas fontes, explicam esses dados? Existem algumas teorias principais.
Uma abordagem é dizer que os números são simbólicos ou retóricos. A ideia não seria dar uma contagem demográfica precisa, mas expressar uma verdade teológica, a de que Deus cumpriu sua promessa a Abraão de tornar seus descendentes numerosos como as estrelas. Seria uma forma hiperbólica de dizer: nós somos um povo grande e poderoso abençoado por Deus. É uma forma de ler, mas parece um pouco uma saída fácil. Existe alguma explicação que leve o texto mais a sério, mas que ainda resolva o problema? Sim, e essa é talvez a teoria mais fascinante. Ela se concentra em uma única palavra hebraica, Elep. Na maioria das vezes, Elep é traduzida como 1000. Só que essa mesma palavra, em outros contextos, pode significar clã, unidade militar, família ou até chefe. A hipótese é que os escribas, séculos depois, podem ter interpretado mal o sentido original do texto. Eles leram 1000, onde o texto original queria dizer clã ou unidade. Uau! Isso muda completamente o cálculo. Então, como ficariam os números se a gente aplicasse essa teoria? Mudaria drasticamente. Uma das fontes que analisamos dá um exemplo. Em vez de mais de 600 mil guerreiros, o censo estaria listando algo como 598 clãs, Elep, que somados teriam 5.550 homens. Entendi. Isso reduziria a população total para algo em torno de 20 a 30 mil pessoas. Um grupo desse tamanho é muito mais plausível de ter sobrevivido no deserto e também explica melhor a falta de evidências arqueológicas massivas. É uma solução linguística muito elegante. É quase elegante demais. Se resolve tantos problemas, por que essa não é a interpretação padrão em todas as Bíblias? Quais são as críticas a essa teoria? É uma ótima pergunta. A principal crítica é que, para a matemática funcionar, a palavra Elip teria que ser lida de duas maneiras diferentes na mesma frase, às vezes significando clã e outras vezes 1000 no mesmo versículo, o que linguisticamente é complicado de defender. Ah, entendi. Além disso, existem outros lugares na Bíblia onde números grandes também aparecem, então isso não resolveria todos os problemas. Por isso, não há um consenso. Outras teorias, como a gemátria, a ideia de que os números têm um valor simbólico baseado nas letras hebraicas, também são propostas. O ponto principal é que, seja qual for a solução, a mensagem teológica do livro não muda. Seja com 20 mil ou 2 milhões, a lição central permanece. Para conquistar a terra, Israel precisava de organização, santidade e total dependência de Deus. Então, amarrando tudo isso, fica claro que o livro de Números é muito mais do que seu nome sugere. Não é um livro sobre contagem, é um livro sobre contar uma história. A história de uma jornada de 40 anos pelo deserto, forjada nessa tensão constante entre a fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas e a infidelidade de um povo que vive com medo e rebeldia. Perfeito. O livro serve como um alerta poderoso para gerações futuras. Ele mostra as consequências devastadoras da descrença, de como o medo pode paralisar e levar à ruína. Mas, ao mesmo tempo, ele celebra a perseverança e a fé, personificadas em Josué e Calebe. E o próprio debate sobre os números nos ensina a abordar esses textos antigos com mais curiosidade e menos dogmatismo, reconhecendo que eles podem ter camadas de significado literal, linguístico e, acima de tudo, teológico. Isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. A história não termina com a morte da primeira geração no deserto. Ela termina nas planícies de Moabe, com uma nova geração. Uma geração que nasceu livre, que cresceu no deserto, que viu com os próprios olhos as consequências dos erros de seus pais. E eles estão ali, prontos, organizados e prestes a finalmente cruzar o rio e receber a promessa. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. De que maneira as histórias de fracasso, de perseverança de quem veio antes de nós acabam moldando não só os nossos desafios, mas também as nossas maiores oportunidades?